Fala, rapaziada. Primeiro vídeo do nosso novo quadro no canal. Vai ser um quadro falando sobre as competições de futebol brasileiro. E a mais importante no futebol brasileiro hoje é o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Então ela vai ser o tema do nosso primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Curtem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho. Valeu, galera! O Campeonato Brasileiro de Futebol, popularmente chamado Brasileirão, é a principal competição nacional disputada entre clubes. Atualmente é dividida em 4 divisões, Série A, B e C, com 20 times cada uma, e a Série D, com 68. A primeira edição oficial do Campeonato Brasileiro foi realizada em 1971. No entanto, em 2010, 2 torneios realizados antes da década de 70 foram reconhecidos como competições nacionais, a Taça Brasil e a Taça de Prata. Hoje, a história do Campeonato Brasileiro é contada a partir da Taça Brasil. Criada pela Confederação Brasileira de Desportos, CBD, a atual CBF, em 1959, a Taça Brasil é considerada a primeira competição nacional entre clubes de futebol. A criação do torneio tinha o objetivo de substituir o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que era uma competição disputada entre os melhores times dos estados do Brasil. A Taça Brasil reunia as equipes campeãs dos estaduais do país e dava ao campeão o direito de representá-lo na Copa dos Campeões da América, a Copa Libertadores, que naquela época reunia os campeões de cada país da América do Sul. As primeiras edições da Taça Brasil foram disputadas com jogos de mata-mata, pois devido às complicações de locomoção e transporte da época, era difícil organizar um torneio nacional mais integrado em um país com dimensões tão grandes. O primeiro campeonato teve a participação de 16 equipes campeãs estaduais, e os campeões do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, que era a atual capital do Brasil, entraram na fase final. Mas foi a equipe do Bahia que conquistou o primeiro título da competição e a primeira vaga de representar o Brasil na Copa Libertadores da América, após vencer o Santos na final. Em 1967, havia um torneio que se chamava Torneio Rio-São Paulo, que era uma competição interestadual disputada por times do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela foi ampliado para âmbito nacional e recebeu o nome de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, em homenagem ao goleiro Pedrosa, do São Paulo, e da seleção brasileira da Copa de 34, que morreu em 1954, como presidente da Federação Paulista. O Robertão foi disputado paralelamente à Taça Brasil. A partir da segunda edição, o Torneio Robertão passou a ser chamado de Taça de Prata. A competição acabou agradando os clubes e torcedores, já que foi a primeira a reunir os principais times do país com os melhores jogadores. Com isso, a média de público do campeonato aumentou, já que os jogos tinham um nível melhor e a competição começou a ter mais credibilidade e uma cobertura intensa da mídia. A consequência foi que o torneio ficou mais lucrativo para as equipes participantes, que começaram a ter um interesse maior pela competição. O sucesso do Robertão fez com que a CBD decidisse, entre 1971 e 1973, o recém-criado Campeonato Nacional de Clubes era disputado no mesmo formato que a Taça de Prata. No entanto, o número de equipes aumentou de 17 para 20 e foi criada uma segunda divisão. O Atlético Mineiro foi o primeiro campeão em 1971. Durante os primeiros anos de campeonato nacional de clubes, o futebol sofreu uma interferência política da ditadura militar. Em 1975, o presidente da CBD, João Havelange, deixou o comando da instituição para assumir a FIFA, e o almirante Heleno Nunes assumiu a CBD. Visando agradar os coronéis de regiões em que o futebol não tinha muita visibilidade e criar um sentimento de integração nacional, o almirante elevou para mais de 90 o número de equipes do campeonato nacional,
Com essa mudança, a competição mudou novamente de nome e passou a ser chamada de Copa Brasil. Em 1979, a CBD foi desmembrada para a criação da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que era voltada especificamente para o futebol. No ano seguinte, com a nova instituição, o torneio passou a ser chamado de Taça de Ouro e, pela segunda vez, contou com 2 divisões. Um ano depois foi criada a terceira divisão. No final da década de 80, o Brasil sofreu uma crise econômica e muitos clubes e federações foram atingidos por essa situação. Com isso, a CBF anunciou em 87 que não conseguiria manter o campeonato nacional e sugeriu a volta de como era na Taça Brasil, com jogos regionalizados. Os 13 clubes mais fortes economicamente rejeitaram a ideia. Lembrando, os 13 clubes iniciais eram Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Então, recapitulando, os 13 clubes formaram uma instituição chamada Clube dos 13 e criaram o próprio campeonato, a Copa União. Em conjunto com a CBF, foi definido que a Copa União seria o módulo verde da Copa Brasil, enquanto a CBF organizaria o módulo amarelo. A proposta era que os campeões e vice-campeões de cada módulo teriam que se enfrentar na final, para definir os 2 representantes do Brasil na Libertadores de 88. Flamengo e o Internacional foram, respectivamente, campeão e vice-campeão da Copa União, mas se negaram a disputar o quadrangular com o campeão e vice do módulo amarelo, que foram o Sport e o Guarani. O Conselho Nacional de Desportos, CND, órgão extinto que era responsável pela regulação e regulamentação de todos os esportes, federações e confederações, considerou o Flamengo como campeão brasileiro de 87, enquanto a CBF considerou o Sport. A disputa então foi parar na Justiça Comum. Em 88, a divisão entre clubes dos 13 e CBF terminou e a Copa Brasil foi disputada com 24 equipes. Pela primeira vez, a competição teve também um sistema de acesso e rebaixamento para atender às exigências da FIFA. A CBF pretendia enxugar mais ainda o torneio, e com isso, muitos clubes menos expressivos deixaram de fazer parte do campeonato nacional para evitar suas extinções. A CBF criou uma competição secundária, a Copa do Brasil, que poderia reunir clubes de todos os estados, evitando confusão entre os nomes dos torneios. A Copa Brasil passou a ser chamada de Campeonato Brasileiro em 1989. Em 1999, o torneio adotou um novo formato para o rebaixamento, determinando que cairiam para a Série B os 4 clubes que tivessem a menor média de pontos nos campeonatos de 98 e 99. O sistema só durou uma temporada. Na primeira fase da competição, foi descoberto que o jogador do São Paulo estava registrado de forma irregular e a CBF decidiu punir o clube, anulando os jogos em que participou. Com isso, Internacional e Botafogo ganharam pontos que levaram o Vasco da Gama ao rebaixamento. A equipe resolveu então processar a CBF, que não pôde organizar o torneio em 2000. Novamente, o Clube dos 13 voltou a organizar o campeonato, que naquele ano teve o nome de Copa João Avelange e contou com a participação de Fluminense e Bahia como convidados, já que ambos estavam na Série B. O campeonato foi dividido em 4 módulos: azul, amarelo, verde e branco. Com a participação de 116 times, a final foi entre Vasco, do módulo azul, e São Caetano, do módulo amarelo. E o time do Rio de Janeiro foi o campeão, em uma final tumultuada e marcada pelo desabamento do alambrado do estádio de São Januário. Com mais de 40 anos sendo realizado, o Campeonato Brasileiro não tinha estabilidade nas regras e nem o sistema padrão de disputas, sendo realizado em um formato diferente em quase todos os anos. Em 2003, a história mudou. O torneio adotou o formato de pontos corridos, que é realizado até os dias atuais. Nesse modo de disputa,
Todos jogam contra todos, em turno e retorno. O Cruzeiro foi o primeiro campeão desse formato, entre as 24 equipes participantes da Série A. Com o formato estabelecido no torneio, outro tipo de polêmica surgiu em 2005. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi preso após ser acusado de manipular os resultados de jogos para garantir o lucro de empresários que haviam investido em jogos de aposta. O escândalo ficou conhecido como Máfia do Apito e fez com que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, anulasse 11 jogos apitados pelo árbitro. O número de 20 participantes foi definido no torneio de 2006, com os 4 melhores times classificando-se para a Copa Libertadores e os 4 piores sendo rebaixados para a Série B. A unificação. Em 2010, a CBF decidiu unificar o Campeonato Brasileiro, ou seja, a instituição reconheceu que as competições anteriores a 71, dando à Taça Brasil e ao Torneio Robertão o peso equivalente ao do Campeonato Brasileiro. O reconhecimento dos campeonatos foi um pedido de alguns clubes brasileiros, que se reuniram com o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. A decisão de unificar os títulos teve como base uma pesquisa minuciosa realizada pelo jornalista e pesquisador Odir Cunha. Ele realizou o estudo para buscar o reconhecimento do título Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa como campeonatos nacionais e produziu um dossiê que influenciou a decisão da CBF. O material posteriormente foi transformado em livro, O Dossiê, Unificação dos Títulos Brasileiros a partir de 59, e está disponível em várias livrarias e na internet. Então, galera, basicamente essa foi a história do Campeonato Brasileiro. Ela tá bem resumida, tá? Apesar de ser grande, ela tá bem resumida. Tem vários outros casos, questão da disputa entre Flamengo e Sport no Campeonato 87, tem a Taça das Bolinhas, que eu não falei aqui agora, mas isso, se vocês quiserem que eu trago pro canal, eu peço que vocês peçam nos comentários. Comentem bastante no vídeo para eu saber o que vocês querem, qual que é a próxima competição que vocês querem saber a história. Valeu, galera!